eu cometi um erro, né, muito significativo quando eu abordava o mercado por price action, né, no meu começo. E assim, eu gravei esse vídeo aqui justamente para te mostrar esse erro de, na verdade não é um erro analítico, mas é um erro de conceito que está na essência, que eu cometi lá atrás e que você eventualmente pode estar cometendo agora ou pode vir a cometer no futuro, tá? Por isso que eu gravei esse vídeo aqui. Então se você tem interesse nesse tema, me acompanha aqui até o final que eu acho que vai ser bem produtivo. Então, vamos lá, eu sou o André Hanna, nesse canal aqui eu falo de trade, swing trade, investimentos. Esse aqui é puramente trading, esse vídeo aqui, tá? Vamos lá, deixa eu contar um pouquinho da história, alguns conhecem, outros não, mas é bem rápido aqui, tá? Eu, na verdade, passei por uma corretora de valores, né? Muita gente sabe, em 2003 eu entrei na Interfloat, que depois acabou sendo incorporada pela XP e por aí vai, e ela foi uma das corretoras que mais atendeu o trader autônomo, né? Se não me engano, acho que na América Latina, não foi nem no Brasil. E lá eu entrei operando, né? Para carteira própria da corretora, o que é muito atípico para a corretora, geralmente a corretora não tem carteira própria, naquela época o Roberto Lombardi tinha, que era o dono da corretora, né? E depois de um tempo, depois de 2 anos e pouco, ali 1 ano e pouco, 2, 1 ano e meio, 2, a gente acabou migrando do operacional, né? Parou de ir bem, né? No operacional, o mercado mudou a forma, e da forma com que eu abordava o mercado na época, a gente parou de ir bem, né? E juntou isso com a corretora crescendo, o Roberto acabou pedindo para a gente montar uma área de análise na época, tal. E era um chat na época, foi um dos primeiros chats de mercado, chamava Assistant. Né? E na verdade era o Kleber Rocha, Raginal, né? Alguns devem conhecer, eu, e depois eu contratei algumas pessoas, inclusive o Caio Sasaki, né? Que eu acabei quando eu era o gerente da área do Assistant, acabei contratando o Caio na época, tá só uma curiosidade aqui, tá? E diversos outros também, alguns nomes conhecidos, outros não, e por aí vai. Vamos lá, nesse Assistant, basicamente, ali naquela época, naquele começo, eu não estava operando mais para a corretora, depois voltei a operar um pouco de cash and carry, depois fui para asset, por aí vai. Mas durante aquele período, a minha maior abordagem para poder ser o analista, né, do chat, na época, né, 2005, mais ou menos, era o price action, na verdade a abordagem por nível de preço. Basicamente, não era só isso, mas basicamente eu tentava traçar linhas, né? E eu acho que fazia isso até com um critério legal, porque eu considerava volume, não olhava só as inflexões de preço, como eu acompanhava o mercado toda hora, aquele ativo toda hora ali naquele momento, eu sabia onde eu tinha tido briga, então eu marcava aquele ponto e por aí vai, e usando os níveis de preço, né? Marcava bons níveis de preço, e basicamente era, ir contra na primeira batida, então se fosse uma resistência, tentava vender na primeira batida, né? E aí na segunda, na terceira avaliava e tentar se rompesse, pegar e ir a favor do rompimento. Basicamente isso, óbvio que tinha um pouco mais, né? Não era exatamente só isso, mas basicamente era isso. E meu processo era o seguinte, na minha cabeça naquela época, girando em círculo nesse sentido, né, que eu ainda não tinha conhecimento de fluxo de ordens, né, muitas vezes, obviamente, o mercado não respeitava aquele nível de preço que eu havia traçado previamente, como é natural de acontecer. E aí eu entrava numa cabeça de ser perfeccionista, de querer estudar o passado e olhar para trás e falar, cara, será que eu tracei direito? O mercado, sei lá, segurou no 8, mas meu ponto era no 12, tô chutando, tá? Será que estava certo o meu ponto? Será que meu ponto não era no 8,5, 9 mesmo? Será que eu não poderia ter olhado lá atrás? Será que no 8 não era ponto de verdade? Tá? Eu ia fazendo essa tentativa de olhar para o passado e falar, parou no 8 aqui, eu estava esperando no 12, meu ponto era no 12. Será que tinha ponto no 8? E eu ia fazendo isso para poder ir aperfeiçoando e por aí vai, e por aí vai, e por aí vai. Né? Inclusive, né, um parênteses de novo aqui, esses pontos que a gente fazia, eles iam para o pregão, na época tinha pregão viva voz. E era um pouco de uma profecia autorrealizável, porque os nossos pontos lá eram bem vistos na época do pregão, então a gente imprimia, sei lá, se não me engano eram 60 ou 70 folhas, e essas folhas iam para o pregão. Então você tinha uma quantidade de gente no pregão com capacidade decisória, alguns scalpers, que chegava naquele nível de preço, né, era uma profecia autorrealizável, né? 12 é ponto, então vamos vender na primeira batida. E aí você juntava, cara, se aquele cara não estivesse usando 12 como ponto, ele não venderia lá na primeira batida. Então, aqueles pontos eles acabavam, a gente usava estrelas, né? 1, 2, 3 estrelas e por aí vai. Então os 3 estrelas dificilmente passavam na primeira batida e por aí vai, alguma coisa nesse sentido. Então era uma profecia autorrealizável, né? Naquele momento, da forma com que era feita. E o que eu não estava enxergando na época, né, é que eu estava pressupondo nessa tentativa de olhar para trás e ver se, segurou no 8 e não no 12 que era meu ponto, será que o 8 era ponto? Eu estava tentando encaixotar o mercado, né?
nos meus pontos. Eu estava esquecendo, eu estava pressupondo que a história, né, futura já estava escrita nos pontos passados, que teria que segurar, que no futuro, qualquer ponto que batesse, teria, óbvio que eu não afirmava com essa forma, mas era sutil, mas é uma pressuposição, eu estava assumindo essa premissa sem saber. Putz, toda vez no futuro tem que segurar em algum ponto que já existia no passado. Então o meu erro foi desconsiderar, né? Isso que eu quero que você perceba, o principal componente do mercado, que é o fator novo. Né? O mercado é um desconto de expectativa futura. Ele anda, cada ativo tem um jeito de fazer isso, ações é de um jeito, dólar é de um jeito, índice é de outro, opções de outro, né? Em termos de precificação, né? Mas basicamente, o preço que está ali na tela é uma expectativa dos agentes informados, que geralmente são tesourarias, estrangeiros ou fundos de investimento, né? Pondo suas opiniões sobre o futuro naquele momento. Naquele momento, o mercado, em teoria, está no preço correto para todas as informações disponíveis naquele momento. Em teoria, porque o preço descola do justo diversas vezes. Mas na maior parte das vezes, ele está precificado, na maior parte, não toda, mas está precificado de maneira correta. Para ele subir ou cair, tem que vir um fator novo. E o fator novo pode ser muita coisa. Pode ser um indicador econômico, pode ser que vai mudar o nível de posicionamento do mercado, pode ser uma breaking news, uma notícia. No caso de uma ação, pode ser uma companhia que vai aumentar a expectativa de lucro futuro, ou o contrário, vai reduzir a expectativa de lucro futuro. Isso é um fator novo. Eu não consigo, né? Eu não conseguiria pré-enquadrar esse fator novo. Ele não era conhecido quando aquele ponto lá atrás que eu estudei, quando eu tracei a reta, quando ele foi formado. Esse fator novo é de agora para frente. Então, como é que eu vou encaixotar, como é que eu quero que o mercado se encaixote ou respeite o ponto no 12, sendo que quando estava a 9, antes de romper o 12, saiu algo novo, que muda, que potencialmente, não é que necessariamente, mas que potencialmente pode mudar, né? Bom, primeiro, a precificação, o preço justo, né? E inclusive pode mudar a direção e a tendência e por aí vai, né? Assim, eu estava entrando nesse looping e muita gente entra nesse looping, às vezes não tão intenso quanto o meu na época, né, de ser perfeccionista a ponto de, pô, será que eu poderia ter traçado melhor esse ponto? Será que era ponto onde segurou aqui no 8, onde o mercado realmente parou? E você vai entrando numa loucura, porque aí pior ainda, né, agora, você vai querendo, por exemplo, unir price action com fluxo de ordens, achando que isso pode te dar a resposta para o mercado não ter, né, você ter enxergado o sinal no 8 e não no 12 que era ponto, né? E aí você vai entrando num looping que não tem fim quando você não enxerga a realidade de mercado. E assim, tem uma linha tênue, né, que é difícil de eu explicar para você aqui, né, que é entre você olhar para trás, se você opera por price action, né, é uma linha tênue de olhar para trás e ver o que você poderia ter feito melhor, né? Isso você tem que fazer, né? E quando você passa dessa linha tênue, que é o quê? Putz, cara, você não está considerando um fato novo no mercado. Olha, nada te diria que ele ia segurar no 8 com esse óculos, com o óculos da análise de price action, entendeu? Não teria nada para você olhar que ele parou, simplesmente parou no 8, ele não foi pro 12 que era o ponto. Mas não tinha nada de errado com o 12. O 12 era o ponto. 8 não era ponto, não era resistência, né, ou suporte, sei lá. É uma linha muito tênue entre, putz, estou errado na minha avaliação, aonde parou era de fato um ponto, ou não. Ou, cara, simplesmente parou e não dava para saber que ia parar ali, né? Os pontos estavam certos e o mercado, cara, simplesmente não parou ali porque entrou um fato novo ou porque simplesmente não parou ali. É uma linha muito tênue. Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Entre essa questão, né, do quanto você melhora, o quanto que tem para melhorar na análise de nível de preço, de price action, e o que, cara, não dá. Porque, cara, é isso. O mercado desconta futuro. O mercado, o profissional, players informados, eles descontam futuro. Tá? É isso. É assim que está precificado o mercado. Né? E assim, qual que foi a mudança que eu tive na época? Óbvio que não ali exatamente, um pouquinho depois, quando eu voltei a operar na Asset com Lombardi, na gestora de recursos. Que, cara, quanto mais você conhece de mercado, e ouvindo muito tempo o pregão também depois disso, quanto mais você conhece de mercado, quanto mais você aceita a realidade dos fatores novos, quanto mais você sabe precificar o mercado, os modelos de precificação, né, que eu gravei um curso no Anelógico um tempo atrás, gratuito, macrofinanças e microestrutura de mercado. Quanto mais você conhece,
né, de macrofinanças é basicamente precificação, tá? E microestrutura é, né, como é que os players operam, como é que eles executam ordens e onde sobram as brechas operacionais. Quanto mais você vai conhecendo de estrutura de mercado, de precificação, mais você vai aceitando, cara, que, cara, a parte esquerda do gráfico diz muito pouco sobre a parte direita do gráfico, muito pouco. E eu fui cada vez mais, quanto mais eu fui operando depois, né, pro fundo, depois para mim, quando eu virei autônomo, assim, foi um processo de cada vez mais perder credibilidade. Não é perder credibilidade em olhar nível de preço, tá? Não significa que eu descartei por completo, mas descartei a tomada de decisão baseado naquilo. Uma coisa é saber que existe o ponto no 12, né? A outra é você, cara, ser perfeccionista ao extremo e ficar ali caçando se é 12, se é no 11, se é no 8 e por aí vai. Cara, não é isso. Para mim a resposta não tá ali, cara. A resposta tá em ler mercado tique a tique e quando migrei para análise de fluxo, eu tive outras perguntas na minha cabeça, né? Eu passei... Né, a pergunta original que eu tinha quando eu estava usando óculos de price action, né, olhando o mercado através do óculos de price action, era, putz, basicamente, quais são os níveis de preço confiáveis, qual que é a intensidade deles, né, estrela 1, 2, 3, se eu vou atuar contra na primeira batida e se vai romper, se eu vou a favor. Basicamente, essas perguntas que eu tinha na cabeça. Quando você vai para o fluxo de ordens, né, quando eu fui migrando, por conhecer a estrutura de mercado e por vendo outras pessoas se darem muito bem na época, as perguntas são outras, cara. Que tipo de player tá comprando ou vendendo? Né? Que tipo de participante? É informado ou não é informado? Isso aqui, né, é fluxo real? É fluxo que importa ou é tudo descartável? HFT, market maker e por aí vai, tá? Fazer essa separação. Né? O fluxo está persistente? Não está. É o primeiro lote do cara? Não é. Né? Esse cara está continuando a comprar, ele está piorando a oferta para poder levar, tem contraparte no mercado, ele está pagando para dentro da fila, né? Ele está largando rastro, não, ele está variando o tamanho da ordem ou sempre em ordem padrão. Outras perguntas por completo. Price action, nível de preço, passou a ser, não diria nem secundário, passou a ser terciário na minha consideração. Estava ali na minha cabeça, eventualmente. Ah, isso aqui é ponto, beleza. Mas não era parte do processo decisório mais, por ficar cada vez mais, né, raso, sutil, mais fugaz, né, para mim pelo menos. Tá? Então, basicamente o erro foi esse. Tá? O erro foi pressupor, tá, que putz, o mercado tinha que encaixotar nos meus pontos, tinha que respeitar a primeira batida, tinha que andar quando rompesse, e se parasse no nível de preço que não era ponto, eu olhava para trás e falava, cara, será que eu não errei a avaliação? Será que não era ponto aqui mesmo? Será que eu não tinha que ter traçado? Né? E ficar nesse looping infinito que não te leva, na minha visão na época, não levou a lugar nenhum em termos de melhoria. Não me levou a melhorar como operador esse ciclo em que eu entrei na época. Tá? Espero que você não tenha cometido esse erro. Tá? Ou se você não abordou ainda, ou se vai abordar por price action no futuro, que você não cometa esse erro. Não estou dizendo para você não usar. Para mim, eu acho muito raso, mas muita gente usa. Tá? E eu diria, eu vou gravar um outro vídeo, né, para frente, dizendo o que mudou na análise técnica e no price action de uns anos para cá e por que você deveria considerar ele, mas não com óculos único, não com óculos de análise técnica abordar o mercado, mas com óculos de fluxo, mas considerar a análise técnica. Acho que vai ser bem significativo esse vídeo, vai ser bem bacana, na verdade, e esclarecedor para quem já tem um pouco de familiaridade no fluxo, tá? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aqui, é importante para o YouTube entender que esse vídeo é bom e espalhar para outras pessoas. Se você não está inscrito no canal ainda, se inscreve, que aí você não perde nenhum vídeo quando ele for atualizado. E comenta aqui embaixo, né, ou sobre o vídeo, se você já se pegou nesse mesmo círculo vicioso que eu, né, de tentar melhorar o passado e essa linha tênue, né, se você já teve esse discurso interno, ou se não, tá, você comenta aqui embaixo dando uma sugestão de próximo tema que você gostaria de ouvir aqui no canal, dependendo, né, do tema, se eu souber dizer, se eu tiver assunto para poder dizer e se eles repetir bastante, quem sabe não é o próximo de eu falar aqui. Beleza? Boa semana, grande abraço.